alguns fatos aqui, dados estatísticos. No período do ano de 2020 até 2024, só que aqui nós estamos até o mês de agosto atualizado. Talvez tenha uma diferença aí, né? Provavelmente para mais, mas são 2 meses, né? Mas só para a gente ter uma ideia, nós tivemos aqui 8.925 consórcios de empresas abertos nesse período. E aí, isso comparado a outro tipo jurídico que também faz negócios em conjunto, que é a chamada sociedade em conta de participação. Vocês vão me dizer, puxa, mas são 8.925 consórcios e 37.844 sociedades em conta de participação. Sim, realmente, é muito mais SCP aberta do que consórcio de empresas. E eu vou dizer por quê. Eu tinha comentado anteriormente que os consórcios de empresas, geralmente, eles são mais para atender demandas do governo. As demandas do ente privado, geralmente, elas são atendidas através de outros tipos jurídicos, como, por exemplo, a sociedade em conta de participação. Então, a sociedade em conta de participação, ela é muito utilizada na construção civil, os empreendimentos imobiliários. A gente sabe, tem muitos, né, empreendimentos, nível Brasil. Então, isso explica por que esse número, não é absurdo, né, em relação a um ao outro. Eu vou mais além um pouquinho, né? Vou fazer uma outra observação em relação à sociedade em conta de participação. Não é muito o nosso foco, mas cabe a gente destacar porque estamos falando de consórcios de empresas e nós estamos falando aqui de negócios em conjunto. Nós aqui, no Escritório Galvão, nós entendemos que a sociedade em conta de participação, apesar de ser considerado um negócio em conjunto, eu entendo que para você realizar um negócio em conjunto, todas as partes devem estar atuando, devem estar colocando a mão na massa, vamos dizer assim. Porque o consórcio, empresa A, empresa B, empresa C, elas vão executar os trabalhos, seja mesmo escopo, seja sem divisão de escopo, mas elas vão realizar alguma coisa ali. Já na sociedade em conta de participação, a execução, ela não é feita por todos os sócios, vamos dizer assim, entre aspas. Ela fica a cargo de um único sócio, que é o que eles chamam de sócio ostensivo. Então, é o sócio ostensivo que é o responsável por executar o empreendimento. Os outros sócios são chamados sócios participantes. Antigamente se chamava sócio oculto. Por que oculto? Porque ele não aparece, ele não realiza, ele não executa atividades. Existem órgãos judiciais que já bitributaram os sócios participantes por eles estarem atuando na sociedade em conta de participação. Então, é só uma observação que, apesar de falar que é negócios em conjunto, a sociedade em conta de participação, ela não tem essa característica. Ela tem a característica de um elemento executar e o outro apenas na qualidade de investidor. E aí depois os lucros aí são distribuídos. E outra característica também da sociedade em conta é que ela também não tem personalidade jurídica, igual o consórcio de empresa. Então, não há a existência de uma nova sociedade. A gente falou lá atrás de grupos de sociedades. A diferença básica de um grupo de sociedade para um consórcio de empresa ou uma sociedade em conta de participação é que o grupo de sociedade ele tem personalidade jurídica e os outros, por sua vez, não têm. E a questão também da subordinação. Nos grupos de sociedades existe a questão de subordinação em relação à estrutura. Então, existe aquele que controla e aquele que não controla. E já nos consórcios de empresa existe o quê? Um grupo de coordenação. Então, basicamente, esse grupo de coordenação é que vai atuar de forma cooperativa a fim de atingir o objetivo comum. Então, basicamente, essas diferenças. E aqui nós temos, por ano, em 2020 foram 1.400 consórcios abertos, 2021, 1.800. 2022 teve um salto, né, bastante significativo, foi um ano de bastante investimentos, então houve bastante demandas aí, infraestrutura principalmente, então houve um salto, não só na parte pública, como na privada também. Veja que nós tivemos aqui mais do que o dobro de sociedades em conta de participação
2022 em relação ao ano de 2021. E depois voltou a se estabilizar, e aqui até agosto de 2024, hoje esse número deve estar bem maior. Tivemos muitas obras aqui, pelo menos aqui em São Paulo, executadas aí, principalmente na área de saúde, também na área de infraestrutura. Então, esse número deve estar bastante alto já. Temos os meus dados estatísticos aqui, vêm do próprio portal do gov.br. Nós temos aqui também por unidade federativa. Ora, São Paulo ele é o líder aqui, ele representa quase 30% de todos os consórcios que são abertos no Brasil. Aí, em seguida, vem Minas Gerais, com 1.813, acho que praticamente 20%. Região Sudeste aqui, liderando o atendimento aí de demandas governamentais. Então, obviamente, se a gente fala que abriu-se consórcios mais na região Sudeste, significa que mais demandas estão concentradas nessa região, hipoteticamente, porque não necessariamente eu preciso eu posso abrir um consórcio em São Paulo, mas a demanda não, ela não é de São Paulo. Ela pode ser uma demanda de uma outra região. Posso estar fazendo um projeto aí de saneamento básico, cujas empresas habilitadas, elas são de São Paulo, elas constituem consórcio em São Paulo, mas as demandas, o serviço ele é executado em outra região. Quando a gente fala aqui de dados estatísticos, nós estamos focando realmente em constituição de consórcio e não demandas. Poxa vida, então Sudeste é onde tem mais demanda governamental para eu trabalhar. Então a gente pode ter aí uma informação equivocada nesse sentido, tá certo? Aí eu digo assim, olha, talvez não se tenha resposta para algumas questões. Que questões são essas? Vamos ver cada uma delas. Olha só. Que fatores devem ser considerados no processo de formação de consórcios? Que fatores? Que fatores contribuem para a sua gestão? Quando a gente fala que fatores devem ser considerados no processo de formação, isso tem muito a ver com planejamento estratégico. Esses fatores, quando eu falo no processo de formação, envolve aquela fase. Vamos imaginar quem nunca fez consórcios de empresas, primeira vez. Ela vai fazer um plano estratégico para isso. Então, ela vai levantar pontos fortes, pontos fracos, suas forças, suas fraquezas. Ela vai avaliar oportunidades, ela vai avaliar ameaças, os riscos. Então, ela vai colocar tudo isso na balança. Isso é onde ela vai listar todos os fatores relacionados a cada um desses quadrantes aí, dessas forças, dessas fraquezas, oportunidades, ameaças, internamente, quais são minhas forças internas hoje, individualmente, todos os aspectos, seja operacionais, externo, seu mercado de atuação, enfim, quais fatores contribuem para a gestão desse consórcio? E são muitas perguntas. Consórcios horizontais ou consórcios verticais? Obviamente, cada uma dessas dúvidas vai, né, daquilo que a gente já está falando no começo, né, de objetivos mesmo, né? Individuais, objetivos mútuos e assim por diante. Qual o papel do conselho diretor? É sabido que os consórcios eles têm que ter uma estrutura, ele tem que ter um conselho para deliberações das demandas aí do dia a dia, das exigências, enfim. E também, qual o papel da gerência? Tem que ter uma gestão eficaz, não basta ser eficiente, tem que ser eficiente e eficaz, né? Alcançar os objetivos, né? Alcançar os resultados. Qual o papel da gerência e quais os critérios contábeis a serem adotados, considerando a ausência de personalidade jurídica? Olha, eu vou dizer para vocês aqui, pela experiência, quando a gente fala de consórcio de empresas, eu tive essa vivência na parte de gestão. E isso foi um dos motivos, como escritório de contabilidade, nos especializar nisso. Por quê? Porque conheceu o chão de fábrica, vamos dizer assim. Essa experiência, né? Não basta uma assessoria contábil que só vai te entregar balancetes e relatórios. É necessário realmente conhecer o dia a dia do nosso cliente, entender o processo, a estrutura, a gestão, assessorar, aconselhar. O resto vai tudo refletir na contabilidade.
Voltando aqui em termos de critérios, eu digo assim: quais critérios contábeis a serem adotados, considerando a ausência da personalidade jurídica? Isso gera muitas dúvidas no dia a dia. Alguns dizem, eu não preciso fazer a contabilidade separada, eu posso fazer aqui dentro do meu plano de contas, tá, né? De uma das empresas da Líder, por exemplo, eu posso cada uma fazer a sua contabilidade. Bom, eu digo assim, independentemente da forma, o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a obrigatoriedade. Por força de lei, o consórcio de empresa, ele tendo ou não personalidade jurídica, ele tem que ter uma escrituração contábil onde evidencie toda a operação conjunta, independentemente de como isso está sendo feito. Se estão usando equipe própria, se estão contratando pelo consórcio, não importa. É exigido uma contabilidade e essa contabilidade, eu vou mais além, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Existe uma norma contábil que tem que ser atendida. Normas brasileiras de contabilidade, 100% dentro do padrão internacional. Hoje, atualmente, é a NBC 19, Negócios em Conjunto, que é o que trata operações de consórcios e de sociedade em contas de participação. Também as outras, sociedade de propósito específico. Quando eu digo considerando a ausência de personalidade jurídica, a gente tem que tomar o cuidado para não evidenciar patrimônio na contabilidade de um consórcio. Por quê? Patrimônio, ele é tributado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se você faz uma contabilidade evidenciando patrimônio, você pode estar oferecendo isso para o fisco. E o fisco ele não vai te tubiar, ele vai te dizer, olha, você está me mostrando patrimônio aqui. É bem complicado. Como resolver os impasses entre parceiros? Isso a gente tinha falado ali da segurança jurídica, porque você está compartilhando, atuando conjuntamente com o líder, com outras empresas, né, com parceiros que têm expertise. Às vezes você é a sua primeira experiência. Quem está começando, às vezes, fica muito à mercê do parceiro que exerce a liderança, que já tem muita experiência. Entretanto, há questões de empresas muito experientes realizando consórcios e ainda assim ainda não se constata a existência de boas práticas para esse tipo de negócio. E aí uma das perguntas é como resolver esses impasses, porque uma empresa tem uma cultura, a outra empresa tem uma cultura totalmente diferente. Como diz, cada empresa é o filho do dono, cada um cria na sua medida. Então, eu crio de um jeito, você cria de outro. E como é que a gente faz agora? Já que é conjunto aqui, a gente precisa chegar num consenso aqui para realizar aí para a solução. Qual o tratamento contábil fiscal referente aos pagamentos relacionados às partes relacionadas? Essa é uma outra questão também, além dos impasses, que já adianto aí para vocês, até mesmo os participantes aí que já fazem consórcios aí há muitos anos, podem até concordar ou não comigo, mas eu entendo que os impasses por si só já são grandes geradores de riscos aí ao longo do tempo, né? E pagamentos realizados às partes relacionadas. Então, quando eu digo pagamentos às partes relacionadas, significa os acertos entre as empresas. Nós temos ali duas, três, quatro empresas, ora aportando ao consórcio, ora o consórcio recebendo direto do cliente, ora cada uma incorrendo nos seus custos. O que vai acontecer no final vai ter que existir um acerto, porque você estabeleceu, você firmou um documento de fé pública, no qual você fala assim: Junta Comercial, Receita Federal, Ministério do Trabalho. Eu estou aqui como um consórcio de empresas, eu apresento para vocês as minhas consorciadas A, B e C, e aqui estão o percentual de cada um de participação, e é isso que eu estou me comprometendo com vocês. Fechado? Fechado. Aí o órgão comercial, a Receita Federal vai lá e assina, e você firmou aí um documento de boa-fé. É aquilo que vai prevalecer, percebe? Então, qualquer processo de auditoria, seja trabalhista, seja fiscal, seja contábil, a base vai ser o documento.
Inclusive, eu deixo uma dica aqui. Se você quer mudar o acordo, muda, entre em consenso com seus parceiros, mas formaliza. Perfeito? Voltando aqui à questão dos pagamentos realizados às partes, quando a gente fala em pagamento, aos olhos das autoridades fiscais, o pagamento ele tem que ter uma causa, ou seja, tem que ter uma motivação, né? O que que gerou esse pagamento? Por quê? Para ele, quem recebe é uma renda. E para quem paga, talvez ele queira antecipar daquele que recebeu a renda, né? Antecipar o recebimento do imposto. Enfim, são várias possibilidades. Qual o tratamento desses pagamentos? Eu não posso caracterizar um pagamento, ou melhor, não posso descaracterizar, né, um pagamento feito entre empresas consorciadas daquela operação de consórcio. Para que isso não aconteça, eu tenho que trabalhar os procedimentos, as tratativas, em conformidade com o consórcio de empresa, com o acordo contratual. Porque se for interpretado que aquele pagamento de forma diferente, de forma que descaracterize o consórcio de empresa, vai ter consequências fiscais. Pode entender uma subcontratação, e aí vai ser bitributado. Olha só, pode entender um contrato de mútuo, um empréstimo entre as empresas. Vai sofrer tributação também. Enfim, são várias as possibilidades aí. Então tem que tomar muito cuidado, né, em relação a isso. O que mais nós temos de questões aqui? Olha só, como monitorar e realizar o encontro de contas entre as empresas. Isso é muito importante porque isso vai, primeiro, tudo começa na base, na raiz. Se você está trabalhando, cumprindo as suas atividades, eu digo você, todos, né, todos os parceiros, em harmonia. A harmonia ela é fundamental. Você tem entendimento ali, tem alinhamento nas boas práticas, em todas as atividades, o que que vai acontecer? As chances de realizar acertos são mínimas. Por quê? Porque já está tudo ali redondo, né? Diminui o risco. Eu não preciso fazer um pagamento para um ou outro parceiro e talvez fazendo isso de forma. Posso fazer? Posso fazer. Não estou dizendo que não pode fazer. Mas se eu fizer isso de forma equivocada, por exemplo, vai recair naquilo que eu comentei anteriormente, né? De descaracterizar a operação. Então, eu preciso ter realmente ferramentas de monitoramento da situação de cada empresa participante ali em relação ao consórcio. Qual é a situação da empresa A perante o consórcio? Qual é a situação da empresa B? Quem é credor? Quem é devedor? Isso é fundamental. Isso tem que ter mensalmente essa situação de posicionamento aí de cada um no empreendimento. Obviamente, independentemente da situação do consórcio, né, como um todo. Como tratar os riscos considerando a questão da responsabilidade solidária? Mais uma vez, a gente recai no acordo. Tudo começa no acordo contratual. Quanto melhor, quanto mais bem elaborado o acordo contratual, mais fácil a gente tratar aí a questão de responsabilidade solidária. Eu vou dizer assim, o consórcio de empresas, pelo fato de ele não ter personalidade jurídica, hoje em dia está um pouquinho melhor, mas em termos de informações, de conteúdos relacionados a consórcios de empresas, é muito escasso. É muito escasso mesmo. Geralmente o que a gente vê está mais dizendo características, o que que é um consórcio, que é aquilo que a gente já tem aí, né, na legislação. A gente vai lá, tem uma instrução normativa, tem dois artigos da Lei das Sociedades Anônimas, mas não são conteúdos que mergulha no dia a dia, né? Como esse, por exemplo, que a gente está tentando aqui compartilhando com vocês. Até mesmo por falta de instrumentos de norma, instrumentos de lei mesmo, por força de lei, muitas decisões relacionadas a litígios relacionados a consórcios acabam na jurisprudência, né? As decisões são baseadas em jurisprudência, que são decisões assim, uma mesma matéria. Os juízes eles vão buscar aquilo ali que já houve algo parecido, semelhante,
por exemplo, uma reclamatória trabalhista, no qual as consorciadas vão responder solidariamente. Então, eles vão se basear naquilo lá e vão seguir aquilo. Muitas vezes, em alguns casos, vai sim ter a responsabilidade solidária, principalmente na esfera trabalhista. Com relação a terceiros, a mesma coisa. Então, o consórcio ele não tem personalidade jurídica e as empresas elas vão responder somente na sua proporção. Não, não, não. Na ausência de uma ou mais empresas, pode exigir de uma outra e assim vai. Então, não tem isso. Então, como vocês estão vendo, algumas questões aqui, talvez até cruciais, que vai decidir aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Olha, riscos ou benefícios? Se eu responder isso serenamente, tratar todas essas questões, esses fatores aí com serenidade e fazer a coisa certa dentro das boas práticas, então eu acredito que vai estar mais para a parte dos benefícios mesmo.